Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esse dia, por mais este privilégio de estarmos aqui, né, reunidos e conectados, né, pela página da nossa igreja, de São Lucas. Estamos aqui nessa noite com o propósito de poder compartilhar uma palavra para o coração dos irmãos e estamos muito felizes de poder estar compartilhando com vocês esse momento importante, né? Esse momento de comunhão e adoração. Eu tenho certeza que esta palavra vai edificar a sua vida, esse momento a qual nós estaremos conectados em espírito, né? Talvez nós não podemos estar perto fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados, estamos conectados, e isso é importante. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pela vida de todos aqueles que estarão online, não é? E eu peço para que você se interaja conosco nessa noite. Você que está aí do outro lado da tela, mande uma paz do Senhor, né? A Liriel Cortez, paz do Senhor. Liriel, tudo bem, filha? Prazer ter você aqui com a gente, viu? Você que está aí do outro lado da tela, manda um paz do Senhor, se interage conosco. É importante, eu quero poder aqui citar o seu nome e dizer a você que é um prazer enorme poder ter você aqui conectados conosco aqui na AD São Lucas. É uma igreja amada, né? A avó da Liriel, ela e a avó estão conectados. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Pastor Celso, Vitória, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. A minha esposa está aqui comigo também, né? Senhor. Está dando a paz do Senhor para vocês. E ela vai estar louvando a Deus com louvor, mas eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos, né, esse trabalho nessa noite. Irmãos, hoje de dia, durante o dia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e ela casa muito com o tema, né, que nós estamos, o pastor inspirado por Deus tomou como um bordão para as nossas lives, né, que é paz em meio à guerra. E também ela veio a calhar com o contraste, né? O contexto que estamos passando. Então eu peço para você aí, né? Lilian Souza, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Então ela casa muito com o contexto que nós estamos passando. Eu peço para que vocês curtam, aperta aí um curtir, dê um amei aí e compartilhe, tá bom? Para que mais pessoas sejam edificadas por esta palavra, por este culto online. É um culto na sua casa e isso é importante, tá bom? Então vamos fazer uma oração, vamos iniciar esse momento com uma oração nessa noite. Então eu quero pedir para que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por mais este dia, por mais este privilégio, por mais este momento que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, conectados, ó Pai, e ligados em espírito, nesse momento de culto, ao qual nós estamos aqui, Senhor, para sermos um porta-voz, para sermos um instrumento, para sermos uma voz de esperança em um mundo de desesperança. Que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra alcance as vidas, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo alegria em esse mundo tenebroso. Pai, abençoa a vida de todos os pastores, abençoe a vida, Senhor, do nosso presidente, abençoe a vida, Senhor, do nosso pastor presidente, abençoe, Senhor, a vida de todas as nossas congregações, de todas as igrejas, de todos os nossos irmãos que estão espalhados por nossa cidade, pelo nosso Brasil e por este mundo. Deus, em nome de Jesus, nos dê inspiração sobre a Tua palavra, ilumine a nossa mente sobre as Sagradas Escrituras, para que possamos ser um instrumento que profetiza vida e fé no coração daqueles que estarão nos ouvindo. Senhor, abençoe a vida da minha esposa, que estará louvando a Ti, a vida de toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Mara Pinheiro, Deus abençoe, minha querida. Minha mãezinha, Silvia Helena, paz do Senhor, mãe. Mãe Ivonete, paz do Senhor, mãe Ivonete, Deus abençoe a vida da senhora, viu? Tenho um amor e uma admiração pela sua vida. A minha esposa vai estar louvando o Senhor Jesus e logo em seguida estará trazendo uma palavra para a nossa meditação nessa noite. Alex Ramieri, hoje eu te vi, rapaz. Paz do Senhor, Deus te abençoe, viu?
Alex estava aqui em casa até agora há pouco, nós estávamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Ele é uma bênção. Amanhã ele, viu, irmãos? Ele vai estar aqui trazendo a Escola Bíblica Dominical e nos edificando com esse ensinamento tão maravilhoso. Nossa irmã Amanda, louvando o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Luana Carla, Deus abençoe. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Jonatas, pastor Johnny, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida, sua família. Se você conhece a letra desse louvor, vamos adorar Deus junto? Vamos lá? Todo mundo adorando o nome do Senhor Jesus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Aline, Deus abençoe. Vai, Deus abençoe a vida de vocês. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Glória. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Também das manhãs de alegria, eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, Solange, Deus abençoe, irmã Sandra. Deus abençoe a vida de vocês. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar.
Solange está em Bauru. Deus abençoe sua vida. A tua vitória. Só precisas descansar. Glória a Deus. Descansa, meu irmão. Meu filho, podes confiar em mim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vi aí a presença do nosso irmão Adenilson. Nosso irmão Adenilson, sua família. Deus abençoe a vida de vocês. Nosso irmão Adenilson. Nossa irmã Jéssica pede oração pela sua mãe. Estaremos orando, viu, Jéssica? Pela vida da sua mãe. A Kátia, Deus abençoe. A Solange em Bauru. Deus abençoe, minha irmã. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? É um prazer enorme. A nossa irmã Aline. A Aline não sabia que eu cantava. Na verdade, eu não canto, viu, irmãos? Eu adoro a Deus aqui, meio arranhando um pouco, mas adoro a Deus. Tá bom? Sandra Pereira, Deus abençoe sua vida também. Tá bom? Nosso irmão Natanael também deu uma paz aí. Pai Senhor Natanael, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto para com os irmãos. Na verdade, é um texto muito conhecido, mas existem duas palavras neste texto que saltou os meus olhos e queimou meu coração. Marcos Celestino, Pai Senhor, meu querido, Deus abençoe sua vida, viu? Marcos é uma bênção de Deus. Um homem usado por Deus, dedicado à obra do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu, Marcos? Meus irmãos, compartilhe, tá? Curta aí, aperta o dedinho no coração aí. Isso, curta, porque é importante a presença de vocês. Raquel Policarpo, paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe, viu? Uma amiga, uma companheira, que Deus abençoe a vida de vocês. Nossa irmã Wanda Marques, paz do Senhor, minha Wanda, Rio de Janeiro, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Isso, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Sim, a minha mãe Silvelena pede oração pelos meus avós, e vamos estar orando por eles também, tá bom? Meus irmãos, está aqui online, né, conectado com vocês, e é importante você se interagir comigo, né, nesse momento, porque não é fácil, né, você estar aqui assim de frente de uma tela e poder transmitir uma palavra para o coração dos irmãos. Não é fácil, mas é prazeroso, e se torna mais prazeroso ainda quando a gente começa a ver os irmãos comentando. Então eu peço para que vocês se interajam conosco, tá bom? Isso é importantíssimo para que nós continuemos conectados. Convide os seus amigos, os irmãos aí, para que eles venham também ouvir uma palavra de Deus. Irmãos, essa palavra vai abençoar muito a nossa vida hoje, eu tenho certeza disso. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem achou, digita um amém aí. Amém, bem forte, amém. Digita um amém aí. Eu quero ver quem está conectado comigo e ouvindo a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nosso irmão Diego, paz do Senhor, meu amigo. Deus abençoe sua vida, viu? Louva a Deus pela sua vida. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Rosali Lopes, Deus abençoe. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Grava essa palavra aí, ó, medo. Glória a Deus. Carla Mendes, Deus abençoe a vida de vocês. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Mais uma vez, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-nos, ou salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Pode pôr no fundo. Meus irmãos, é um texto conhecido de todos e é interessante. Por quê? Porque o texto que nós lemos, nós vamos pensar nessa noite. Jesus estava distanciado das aldeias de Nazaré. Jesus se distanciou, ao ponto de que a multidão o seguia. E o contexto deste texto vai falar que Jesus, ele estava ensinando e o tempo foi passando. E os seus discípulos chegaram para Jesus, pode baixar mais um pouco. Chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, a multidão está com fome, despede-a, para que eles vão às aldeias, para que eles vão às cidades vizinhas para buscar alimento. O Senhor Jesus olha para os discípulos e intencionalmente diz assim: dai voz de comer a eles. Rapidamente os discípulos falaram: Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E você percebe que está no diminutivo, né? Peixinhos. Porque, irmãos, era um menino de viagem que estava levando ali uma marmitinha ou algo para comer. Então, logicamente que ele não iria levar algo muito grande. Raíssa Oliveira, Deus abençoe sua vida, viu? Flávio Aparecido, Deus abençoe, Flávio. É um prazer ter você aqui comigo, viu? Conectado aqui na página da AD São Lucas. E eles apresentam a Jesus esse recurso pequeno diante de um Deus que tem todo o poder, diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus pega os pães e os 2 peixinhos, apresenta ao Pai e entrega na mão dos apóstolos. E eles começam a dividir, organizam a multidão para que eles se assentassem em grupos de 50 e miraculosamente foi sendo multiplicado o pão e os peixes. Irmãos, já é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque diante das nossas limitações, diante do pouco recurso que temos, depositado na mão daquele que tem todo o poder e pela qual não existe limitação para esse Deus, já é motivo de pensarmos na realidade que estamos passando. Nossa irmã Rosali, minha tia, Deus abençoe, viu? Ela não está passando muito bem, mas eu creio que Jesus pode abençoar a sua vida, tá? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. E a Bíblia vai dizer que houve uma multiplicação, ao ponto de que cestos, 12 cestos cheios, sobejou. E o texto vai dizer que logo, rapidamente, Jesus reúne os seus discípulos, veja bem, e diz assim: e ordenou Jesus. A palavra ordenou aqui não é impôs, obrigou, forçou, mas na verdade a palavra ordenou, se você procurar o original da palavra, significa constranger por meio de súplica. Até na versão NVI, você vai ver que logo, a versão vai estar assim, ó, e logo suplicou Jesus. Então, está falando de que Jesus pediu, suplicou, entre no barco. Talvez os discípulos não entendendo muito o que estava acontecendo, porque Jesus queria que aquilo acontecesse, mas eles entraram no barco. Enquanto os discípulos entraram no barco e caminharam com uma ordem de Jesus, que era para eles atravessarem para o outro lado,
a Bíblia vai dizer que Jesus retirou-se para o monte. E quando a Bíblia fala de monte, a Bíblia fala de comunhão. Então, os discípulos vão atravessar o lago de Genezaré e Jesus sobe para o monte para orar. Irmãos, Jesus sempre procurou orar. A oração é importantíssima. Por quê? Porque Jesus, mesmo sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. E o lado humano de Jesus necessitava de uma comunhão plena com Deus através da oração. E Jesus sobe ao monte para orar. Mateus não registra isso. E essa passagem ela é registrada apenas no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e de João. Mateus não registra, mas Marcos faz questão de dizer que vendo eles, ou seja, Jesus está no monte e ao mesmo tempo ele está vendo o que está acontecendo lá no meio do lago de Genezaré. Então, se a gente ligar os dois textos, nós vamos ver que no cair da tarde, quando o sol estava se pondo, a tempestade mudou. As coisas começaram a ficar nebulosas, não é? O caminho tinha tudo para ser tranquilo. Irmãos, eram pescadores, homens habilitados naquela função. Estavam num lugar que eles conheciam muito bem, mas de repente tudo mudou. O tempo que estava bom agora está nebuloso. Aquilo que ainda que estava sob o controle dos discípulos agora já não está mais sob o controle dos discípulos. Porque o tempo vira, o vento passa a soprar contrário aos apóstolos. E de repente eles estão no meio do mar de Genezaré. E a Bíblia faz questão de dizer que açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Então os irmãos imaginam, a ordem de Jesus é para chegar do outro lado. Jesus não está no barco, diferente da primeira passagem da tempestade, quando Jesus estava no porão do navio. Agora Jesus não está. Jesus está no monte, eles estão no meio do mar. O tempo de repente vira, as coisas que estavam caminhando para dar tudo certo, agora não está dando certo, está dando tudo errado. Estão fugindo do controle dos discípulos, eles estão apavorados com aquela situação. Mas Marcos vai dizer, e vendo ele, ou seja, Jesus, mesmo não estando no barco, estava vendo o que estava acontecendo com os seus discípulos. E o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, não é? Os judeus dividiam os seus períodos de orações em algumas partes. E quando o texto fala da quarta vigília da noite, ou quarto período de oração, de súplica, era o período das 4 às 6 da manhã. É o momento da noite que está mais escura, onde nós não conseguimos enxergar absolutamente nada, onde as coisas parecem que estão fugindo do controle de nossas mãos, onde tudo está caminhando para um desastre. Na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, vendo, assustaram-se, porque acharam que era um fantasma. E o texto vai dizer que eles gritavam com medo. Irmãos, eles começaram a gritar no barco, com medo. E eles gritavam dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Jesus olhou para eles e disse assim, sou eu, não temais. No meio daquele turbilhão de problemas, no meio daquela tempestade, soou uma voz que rasga todo aquele problema, dizendo assim, ó, sou eu, não temas. A primeira coisa que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos é assim, ó, calma, sou eu mesmo. Sabe aquele que acalmou a tempestade outra vez? Sabe aquele que multiplicou os pães e os peixes
e que vocês ficaram pasmos com aquilo? Sou eu. Sou eu mesmo que estou caminhando sobre as águas. Eu sou o mesmo Jesus. Eu tenho todo o poder nas minhas mãos. No meio desta turbulência que estamos vivendo, irmãos, politicamente, economicamente, no meio da nossa saúde, tem uma voz que está ecoando nos nossos corações. E essa é a voz de Jesus, para mim e para você nessa noite, dizendo: não temas, sou eu. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vem. Eu acho lindo esse texto, irmão, porque o texto vai dizer assim: e descendo do barco, andou sobre as águas. Oséias, nosso irmão Oséias Mota, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe sua vida, viu? A Bíblia vai dizer que ele andou sobre as águas, ele caminhou sobre as águas. Mas até então, Jesus não tinha acalmado a tempestade existia, mas ele estava caminhando. Irmão, sabe o que o Senhor Jesus colocou no meu coração? Que aquela tempestade fez com que o barco parasse, fez com que os discípulos parassem. Mas quando Jesus se apresenta no meio daquela tempestade e Pedro, movido por uma fé extraordinária, diz: Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ter contigo. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz: vem. A tempestade não parou, mas Pedro está caminhando por cima das águas. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que a nossa fé vai nos fazer caminhar no meio de toda a turbulência que estamos vivendo. Sabe o que sustenta o crente? Sabe o que sustenta o homem e a mulher de Deus a continuar caminhando? Nossa irmã Maria Santos, paz do Senhor. Sabe o que nos fazem continuar convictos em meio a essa turbulência, em meio a esse mundo obscuro, a qual nós estamos aí, a cada dia uma notícia nova, a cada dia uma coisa diferente, mas o que eu e você devemos ter, é só uma introdução, irmãos, eu vou entrar na mensagem, é fé, é crer, porque ainda que o antídoto para esse vírus não tenha acontecido, ainda que não achassem, ou ainda que não acham uma cura que resolva o problema da humanidade, mas nós temos uma convicção: Jesus é o mesmo. Você crê nisso? Se você crê nisso, digite assim, ó: Jesus é o mesmo. Glória a Deus. E por ele ser o mesmo, há uma convicção em nossa vida. Se Jesus é o mesmo, ele vai nos fazer caminhar sobre as águas. Sabe esse mundo aí turbulento, irmão, que estamos passando, que está açoitando as nossas vidas? Nós vamos caminhar. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite, irmãos. É uma introdução. Vamos caminhar. Nós não vamos parar. A igreja de Jesus não vai parar. Ainda que o vento esteja contrário, nós vamos continuar caminhando. Agora, o que me chama a atenção, eu disse para os irmãos no começo da live que existiam duas palavras que queimou em meu coração essa noite e talvez seja o que eu e vocês estamos passando. Quando Pedro caminhava sobre as águas, a Bíblia diz que ele sentiu o vento. E quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele teve medo. Novamente, a palavra medo. A palavra medo, ela aparece duas vezes. A palavra medo aparece dentro do barco, com os discípulos,
E a palavra medo aparece no indivíduo, no individual com Pedro. Dentro do barco tem medo. Fora do barco também tem medo. E o que me chama a atenção é que no momento quando Pedro estava afundando, Jesus vem, pega a sua mão e diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidastes? O Cleiton, meu amigo de serviço, meu colega, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, viu? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E a Bíblia diz que Jesus pega pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que você está duvidando? E entrando no barco acalmou a tempestade. Irmãos, eu vou me ater hoje sobre a palavra medo. Segura um pouquinho aí, por favor. Mas olha só. Jesus primeiro entra no barco e depois ele acalma a tempestade. Sabe por quê? Porque às vezes a maior tempestade está aqui dentro do que lá fora. Primeiro Jesus quer acalmar o seu coração, viu? Depois ele vai acalmar a tempestade que está à sua volta. Você precisa crer. Agora eu quero entrar na mensagem hoje. Irmãos, a palavra medo, ela é usada 2 vezes no Evangelho de Mateus. A palavra medo é usado dentro do barco, quando os discípulos olham para Jesus e pensam que ele é um fantasma, que já era a 4ª vigília da noite, estava muito escuro, e eles acham que é um fantasma, então a Bíblia diz que eles tiveram medo. E a Bíblia diz que Pedro também teve medo porque ele sentiu o vento da tempestade, porque a tempestade não tinha parado, mas Pedro estava caminhando. Nossa irmã Eunice Nunes, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus por você estar aqui conosco. Meus irmãos, peço para que vocês curtam, compartilhem, convide os seus irmãos, os seus amigos para entrar na live conosco, para nós meditarmos junto nesta palavra. E pensando um pouco sobre esta palavra, medo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com medo. A sociedade está com medo, o mundo está com medo. Nós estamos vendo o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, esses países europeus que foram grandemente atacados, né, por esse vírus, e Covid-19, o novo coronavírus. E a sociedade está tenebrosa, está com medo. E pensando um pouco sobre isso, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Então peço para que você não saia dessa live, permaneça aí comigo, tá bom? Não saia. Muito pelo contrário, convide os seus amigos para que entrem, porque, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração vai edificar a sua vida. Amém? O que é o medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. Ou seja, diante de um perigo, nós passamos a ter medo. É um estado emocional. O nosso emocional, ele começa a entrar em um colapso diante de um momento de perigo. Alguém aí já teve medo? Se você já teve medo, diga assim, ó, eu tive medo. Se você teve medo, coloca eu tive medo. O que é o medo? O medo é normal, é natural. Todos nós tivemos medo. E na nossa vida humana, o medo, além de ser normal, na nossa esfera humana, na nossa vida cotidiana, além do medo ser normal, às vezes, por muitas vezes, ele é necessário. Imagine você, eu por exemplo, irmãos, eu peço para que vocês, por favor, não riem. Eu não tenho muito medo de cobra, de rato, eu tenho medo, não tenho muito medo, mas eu sou meio receoso com besouro. Eu não gosto de besouro. Quando eu escuto aquele barulho lá de besouro, já me dá um negócio assim, eu não sei se eu acho que eu me lembro de uma cena quando a minha irmã era criança, a Janaína, minha mãe que está online, ela vai ver, ela vai saber. Entrou um besorrinho no ouvido dela e ela gritava, irmão, minha mãe entrou em desespero, nós dormíamos no chão
Minha mãe lembra disso. Nós dormimos no chão e entrou um besorrinho no ouvido da minha irmã quando ela era criança, nenê ainda praticamente. Minha mãe pegou uma seringa, injetou água, e balançou a cabeça dela e o besorro saiu. Eu acho que depois dessa cena, o besorro para mim me deixa eu extremamente amedrontado. Rato eu não tive medo, porque, me desculpa, tá, mãe, mas a gente convivia muito, né? Onde nós morávamos, lá um lugar afastado, tinha muito rato, então não tenho medo de rato. Barata muito menos, mas minha esposa morre de medo de barata. Tem pessoas que têm medo de aranha, um medo que é pânico. Pânico. Alguém tem medo de aranha aí? Eu tenho medo de aranha, viu, irmãos? Aranha, tem muitas pessoas que têm medo de cachorro. Só que esses medos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Só tirando a parte do besouro, tá, irmãos? Que o besouro não mata, não. Mas em detrimento a algumas outras situações, o medo ela é essencial. Porém, existem alguns medos que entram na nossa vida e que ele serve como um bloqueio. Bloqueia as nossas ações, bloqueia as nossas reações, bloqueia os nossos pensamentos. O medo pode provocar confusão na nossa mente. Vocês perceberam que Jesus vem caminhando sobre as águas e na mente dos apóstolos eles olham para Jesus e acham que é um fantasma. Porque o medo provoca confusão. Irmãos, olha só. Pensa comigo. Alguém aqui já teve tanto medo de alguma coisa que olhou para algum determinado objeto e achou que era alguma coisa, na hora que você foi ver, não era nada a ver daquilo? Eu me lembro quando eu era criança, morava do outro lado da linha, né? Então a gente tinha que atravessar a linha do trem ali em Jaffa. Eu ficava com os meus amigos em Jaffa, na grande cidade de Jaffa. E eles começavam a pôr medo em mim, falando de história de terror, quando nós tínhamos 10, 11 anos de idade. E eu, para subir embora, lá por umas 10 horas da noite, 10 e meia, que eu pegava aquele caminho de casa, um caminho escuro até chegar em casa, que era uma colônia, né? Eu olhava assim para os galhos de árvore, via o vento bater. O medo provocava na minha cabeça uma alusão de que aquilo era qualquer coisa menos um galho de árvore. Já aconteceu isso com você? Não vem me enganar não, viu, irmãos? Que eu tenho certeza que já. De olhar para alguma coisa, achar que é e não é. Por quê? Porque o medo cria ilusões na nossa mente. Olha o que o medo é capaz de fazer. O medo provoca o pânico. Você já viu pessoas em pânico? Os discípulos. Eles estavam com tanto medo que eles gritavam. Um pânico terrível. O medo provoca isolamento. Tem muitas pessoas que se isolam por causa do medo. Tem medo e se isolam. Outras pessoas correm. O medo faz com que as pessoas corram. Corram dos teus sonhos, corram dos teus projetos, corram. O medo também pode trazer doenças físicas, porque ele desencadeia em nós a ansiedade, a preocupação. E a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você que está aí do outro lado dessa tela: está com medo? Você está com medo do que está acontecendo? Existe algum medo que ainda está no teu coração decorrente de algum fator que aconteceu na sua vida no passado e você ainda tem medo? Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo? Que existem muitas pessoas que não conseguem mais pensar em viver, em crescer, em construir uma família porque tem medo. Existem traumas. Você não sabe da história de cada um aqui. Talvez eu estou falando com pessoas que foram abusadas na sua infância. E aquele momento foi uma rolha do medo entrou na vida de muitas pessoas. E ela não quer mais saber de viver, não quer mais saber de construir uma família porque tem medo.
Mas hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração. Sabe aquela frase que Jesus disse para os discípulos assim, ó, não temas, sou eu. Eu quero caminhar com você em alguns textos da Bíblia Sagrada. Se você acredita que Jesus vai tirar o medo que há no teu coração, digita um amém aí. Coloque assim, ó, Jesus vai lançar fora todo o medo. Jesus vai lançar fora todo o medo. Síndrome do pânico é um medo. São problemas decorrentes a esse momento chamado medo. Você está com medo, irmão? O que está acontecendo? Você está com medo? Então fica aí comigo que eu tenho uma palavra aqui para o seu coração. O que é o medo? O que o medo provoca? Olha só. O medo provoca o aumento do batimento cardíaco. O coração fica acelerado. Acelera a nossa respiração. Sabe quando você fica ofegante? Está ofegante demais. Você vive uma contração muscular. Seus músculos se enrijecem. E o medo provoca algumas doenças físicas. Olha só. Diante desse cenário, onde muitas pessoas estão com medo, talvez você também está com medo, talvez eu esteja com medo. Diante desse cenário tenebroso, certo? Diante dessa realidade do medo, nós temos duas opções. Irmã Wanda Marques, Jesus vai lançar fora todo medo. Glória a Deus. Se você acredita nessa palavra, dê um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Isso, você que está conectado comigo aí. Diante do medo, você tem duas opções. Deixar que o medo nos domine ou entregar todo o nosso medo, as nossas ansiedades diante de Deus. Eu vou entrar aqui no texto, mas eu tenho que fazer a ligação, tá? Não posso sair do texto que eu estou tendo por base. Existem dois grupos aqui. Um grupo ficou com medo no barco. O outro, que é Pedro, enfrentou o medo e foi de encontro com Jesus. Então, diante do medo, qual é a sua reação? Você vai deixar o medo te dominar? Você vai deixar que esses problemas que aconteceram na sua vida, ou que irão acontecer, ou esses que estão acontecendo na sociedade, vai dominar a sua vida? Ou você vai tomar uma posição diferente e vai caminhar e vai entregar o seu medo para Jesus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nossa irmã Raquel, glória a Deus. Nossa irmã Eunice Nunes, Deus abençoe sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer, Salmos, de número 34. Versículo 4, Salmos 34. Deuclésio, Deus te abençoe, meu irmão. Eunice, Deus abençoe sua vida. Essa palavra está falando com você, irmão? Essa palavra está abençoando a sua vida? Então fique comigo aí, que tem muita coisa interessante ainda para me compartilhar com você. Irmãos, o Espírito de Deus ministrou uma palavra no meu coração. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Nós estamos conectados com o trono de Deus. O Espírito Santo hoje vai lançar fora o medo que está na sua vida. Você está com medo de abrir um negócio, você está com medo de construir uma família, você está com medo de perder sua família, você está com medo de perder seu trabalho, você está com medo da doença chegar na sua casa, você está com medo. Irmão, hoje Jesus vai lançar fora todo o medo da nossa vida. Oh, glória a Jesus! Olha só, Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor
E ele respondeu: livrou-me de todos os meus temores. Diego Marques, Deus te abençoe, viu? Rosali Lopes, Rosali, olha o que o Salmos disse: lançou fora, livrou-me de todos os meus temores. Sabe, todos os medos, todos, ele lançou fora. Ele lançou fora. E sabe o que eu acho lindo? Que olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Isaías 41, 10. Carla Mendes, fica comigo aqui, filha. Tem uma palavra para o seu coração. Todos que estão aí conectados, curta aí, compartilhe. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, não temas, porque eu, o Senhor está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus! Sabe por que nós vamos lançar fora todo o medo? Porque o Senhor está conosco. Nossa irmã Valdeci Eva, Deus te abençoe. O Carlos Marques, Deus abençoe a sua vida. O Edmar, Deus te abençoe. Sabe por que nós vamos lançar fora todo o medo hoje? Porque Ele está conosco. E sabe o que Ele diz? Não te assombres. Não te assombres, porque eu estou contigo. Olha o que o texto vai dizer. Não te assombres, porque eu estou contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te esforço e te ajudo. Ele vai te ajudar. E tem mais. Ele vai te sustentar. Ele vai nos sustentar. Então Deus vai lançar fora todo o medo, irmãos. Todo o medo que está em nosso coração. Ele vai nos sustentar. Sabe por quê? Olha só. É interessante porque a Bíblia vai dizer que Moisés reúne os seus 12 espias, um de cada tribo, e manda eles espiar a terra prometida. E quando eles vão espiar a terra prometida, eles contemplam os grandes frutos, a terra que mana leite e mel. Mas a Bíblia diz que eles contemplam os gigantes também. E quando eles retornam desta missão dada por Moisés, a Bíblia diz que dois grupos se apresentam de formas distintas, diferentes. Um grupo se apresenta com medo. E eles dizem assim: Moisés, vamos parar, não tem como, não vamos alcançar essa terra, não vamos entrar lá, porque eu vou dizer para você, tem uns gigantes lá, e nós, diante deles, somos como gafanhotos. Não tem como. É difícil. Mas aí a Bíblia vai dizer que, contrapartida a isso, Josué e Caleb chega para Moisés otimistas e diz assim: Moisés, vamos invadir essa terra, porque os frutos são maravilhosos. A grama é verdinha,
é a terra que Deus prometeu, Moisés, ela mana leite e mel, é nossa, é uma promessa de Deus. Sabe o que eu percebo aqui? Olha só, eu percebo que o medo faz com que nós tenhamos uma simulação ou uma visão equivocada da realidade. Porque eu vou te dizer uma coisa, o medo, ele limita as suas ações em decorrência à realidade com que você está enfrentando. Uma pessoa com medo, como aqueles 10 espias, olham para as dificuldades e minimiza o agir do seu Deus. Mas quem enxerga pelos olhos da fé, como Josué e Caleb, e tem coragem, eles olham para os gigantes e contemplam a grandeza do seu Deus. Perceba que a ótica de como nós enxergamos a vida é diferente. Pode observar. Uma pessoa com medo, ela maximiza os problemas e não consegue nem olhar para aquilo que é a solução dos problemas. Uma pessoa que tem coragem, ela olha para os seus problemas, mas ela já consegue enxergar o agir de Deus. É exatamente isso que o profeta aqui está dizendo, Isaías. Ele está dizendo, eu te ajudarei, eu sou contigo. Meu irmão, todos nós temos medo. Mas sabe o que está registrado na Bíblia? 366 vezes a palavra não temas. Irmã Regina Pereira, paz do Senhor, minha irmã. E eu já entrego uma palavra de Deus para você, hein? Não temas. Pega aí a sua mão, se você está no celular, isso, digita assim, ó, não temas. Sabe o que isso significa? Para mim e para você nessa noite? Amanhã é domingo, 00:01, quando o dia virar, já vai ter uma voz aqui na Bíblia Sagrada ecoando para você assim, ó, não temas. Aí vai vir a segunda-feira, a gente não sabe se o comércio vai abrir, se não vai abrir, se a gente vai continuar de quarentena, se não vai continuar de quarentena, se vamos pegar esse tal do vírus, se não vamos pegar esse tal do vírus, mas não importa. A palavra de Deus continua assim, ó, segunda-feira, não temas. Terça-feira, não temas. Quarta-feira, não temas. Eu ouvi algumas pessoas dizer assim, ó, vamos reconfigurar o ano de 2020 porque ele começou com um vírus. Isso aí, Johnny, não temas. Digita aí, não temas. Todos que estão conectados. Silvia Helena, não temas. Irmãos, não tem como. Aconteceu. Tá aí, ó. As pessoas estão em pânico. Quantas pessoas entraram lá no mercado e, de uma forma bem egoísta, compraram mantimentos para um ano inteiro. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não temas. Não temas. Porque o Senhor sou contigo. Olha uma coisa que eu acho interessante. Por que nós não devemos temer? O texto não se encerra. Olha só. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contra ti perecerão. Veja bem. Buscá-lo-ás, mas não acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que rirão contra ti, contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor. É o Santo de Israel.
Eis que te prepararei trilho novo, que tendes dentes agudos, os montes trilharão e moerás, e os outeiros tornarão como a palha. Tu os padejarás, e o vento os lavará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há ás, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a múrtua, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, e o almeiro, e o álamo. Irmãos, logicamente que o texto aqui ele é profético, ele aponta para o futuro. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não temas, porque eu farei um manancial no deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Não temas, porque eu plantarei no deserto cedro. Ele vai fazer do deserto um lugar de água e do deserto um lugar de planta. Sabe por quê? Porque Ele ouve os que nele confiam. Sabe por que você não tem que ter medo? Porque o Senhor faz o impossível se tornar possível por mim e por você. Nosso pastor está pedindo para aqueles que estão online, tira uma foto para nós podermos postar na nossa página. Tira uma selfie assim, ó. Culto online. Deus abençoe. Irmãos, há um texto no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, se você abrir o texto, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, vai falar sobre a morte de Moisés. Moisés é o líder do povo, Moisés é a referência do povo, e Moisés morre, e o povo não entrou na terra. E a responsabilidade cai sobre Josué. Josué capítulo 1, o Senhor se apresenta a Josué dizendo: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dizendo assim: Josué, agora a responsabilidade é sua, de conduzir esse povo para a terra que eu havia prometido. Irmãos, seja sincero, vocês acham que Josué teve medo? Porque olha o tamanho da responsabilidade, conduzir o povo para a terra prometida. Josué teve tanto medo que a palavra esforça-te e tem de bom ânimo, ela aparece pelo menos 3 a 4 vezes no capítulo 1. O Senhor está dizendo assim: Josué, tem de bom ânimo, esforça-te. Olha o versículo que lemos: Não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Talvez você está com medo por algumas responsabilidades que foram dadas à sua vida e você está se achando incapaz de poder realizá-las. Irmãos, quem capacita é Deus.
Quem dá a capacidade é o Senhor. Mas o Senhor dá uma ordem a Moisés: não te apartes tu das leis deste livro, e nela medite de dia e de noite. Se nós fizermos a nossa parte em buscar ao Senhor e em meditar na palavra de Deus, o Senhor vai nos dar capacidade para agirmos diante de uma responsabilidade tão grande. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor está dizendo assim: Moisés, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não tenhas medo. Sabe o que Deus ministrou no meu coração hoje à tarde, enquanto eu meditava neste texto? Assim como Deus foi com Moisés, olha, assim como Deus foi com Moisés, Ele será contigo. Assim como Deus foi com Abraão, Ele será contigo. Assim como Deus foi com Elias, Ele será contigo. Todos os grandes homens de Deus tiveram medo. Mas sabe o que fizeram esses homens a continuar caminhando? A fé e a convicção de que Deus estava com ele. Há um texto na Bíblia que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama algum arderá em ti, porque eu passarei contigo. Vocês se lembram que o salmista escreve no Salmos de número 23, Salmos não tem capítulo, né? Salmos são versos, porque são cânticos. Vocês se lembram que o salmista escreve no Salmo 23? O salmista vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelo caminho da vereda e da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Se você sabe o restante desse versículo, digite aí o que está escrito. Eu vou dar um tempinho para você escrever o que está escrito. Não temerei mal algum. Escreva aí, você que está conectado conosco. Não temerei mal algum. Por quê, irmãos? Estou esperando vocês digitarem aí. Mas assim, ó, digita com fé, viu? Com convicção. Crendo. Não temerei mal algum. Por quê? Por que o salmista não teme passar pelo vale da sombra e da morte? Por que o salmista não teme a morte? Vocês se lembram? Salmos 23. Quem se lembra desse texto, digita aí com convicção. Salmos 23. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo.
Sabe o que Jesus está fazendo hoje, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, eu estou com você. O livro de Lamentações, no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele se aproximou de mim e disse, ó, é mais ou menos assim, ó, na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele se aproximou de mim, bem pertinho, e disse, não temas. Glória a Deus. Tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Irmão, se você crê, e eu creio que esta palavra está falando no teu coração, o Espírito Santo de Deus está soprando no meu e no seu ouvido, dizendo assim, ó, não temas, eu estou contigo. Salmos de número 55. Salmos de número 55. Versículo de número 4 diz assim: Rosali Lopes, em ti confiarei. Jonathan, tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem, me consolam. É isso aí, meus irmãos, convicção. Deus está conosco. Salmo de número 55 diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. O salmista aqui está extremamente angustiado e amedrontado, porque os teus inimigos estão te perseguindo e estão dizendo que vai matá-lo. Olha no verso 5, ele vai dizer, Salmos 55, verso 5: temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Eles estavam numa guerra, num momento de guerra, e o seu coração estava tenebroso. Mas olha o que ele vai dizer no verso de número 16: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha só, livrou em paz a minha alma da guerra que me movia. Sabe, irmãos, esse mundo de guerra, essa guerra que está acontecendo, esse colapso social, onde as pessoas estão perdidas, Jesus vai trazer paz para você. Paz. Jesus Cristo disse assim, ó, no mundo tereis aflições. Tenho-vos escrito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. A paz aqui não é ausência de guerra. A paz no Antigo Testamento, sim, era ausência de guerra, mas no Novo Testamento não. Paz no original é paz em meio à guerra. Quando tudo estiver, irmãos, um turbilhão na sua vida, na minha vida, quando as coisas estiverem como os discípulos no meio do mar, açoitado pelas ondas, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai derramar uma paz em nosso coração, e essa paz nós só encontramos em Jesus. A paz em meio à guerra. Esse mundo de guerra, como o salmista estava vivenciando, ele teve paz, porque ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. E sabe o que eu acho mais lindo? É que na primeira epístola ao João,
Glória a Deus. Primeira Epístola a João, capítulo de número 4. Primeira Epístola a João, capítulo 4. Versículo 8. Primeira Epístola a João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não que nós conhecemos, amamos a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo de número 16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E olha esse texto. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que João está dizendo? Que o amor lança fora o medo. Você que é mãe, você que é pai, você que é esposo, que é a esposa, você já parou para pensar que no momento de necessidade, o amor que você tem pelo seu filho faz você perder o medo de qualquer coisa? Você entra onde tiver que entrar, você faz o que tiver que fazer, porque o amor perfeito lança fora o medo. Sabe o que o texto está dizendo? Que ele nos amou primeiro. Então isso significa que somos cercados pelo amor de Deus. E esse amor é um amor ilimitado. Nós não podemos definir o tamanho deste amor. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que o texto está dizendo? Que Deus nos ama, e por Deus nos amar, Ele lança fora todo medo. Se você que é mãe protege o seu filho, imagine Deus. A Bíblia diz: vós sendo maus, vós pais sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Meu querido, nós estamos caminhando para o final. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão com medo, o medo do amanhã. Medo de não ter o que comer, medo de não ter o que beber, medo de não ter onde morar, medo de não ter trabalho. Talvez você está com medo, mas sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que esse amor que é perfeito vai lançar fora todo o medo. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Você se lembra o que Jesus Cristo disse para os discípulos? Jesus Cristo disse assim: olhai para as aves dos céus, não plantam, não cegam. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como tal, mas eu, Senhor, cuido de cada um deles. Você já viu pássaro morrer de fome, irmão? Já viu? Eu nunca vi. Ele sempre tem que comer. Sabe o que isso significa? Que o mesmo Deus que cuida de um pássaro é o mesmo Deus que está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de cada um de nós. Eu acho interessante, porque a Bíblia vai dizer que Elias, com medo,
ele orou ao Senhor na caverna e disse assim: Senhor, todos os profetas morreram. Ele achava, né? Só eu sobrei. E eu estou sendo ameaçado de morte, né? Jezabel quer me matar, porque eu destruí os altares de Baal e os profetas, matei a espada. E a Bíblia diz que o Senhor manda um terremoto e não estava, manda o fogo e não estava, manda o vento e não estava. Aí o Senhor vem numa brisa suave e fala para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Por que você está trancado aí? Aí Elias vai dizer: Senhor, só sobrou eu, só tem eu. Eu estou sendo ameaçado de morte. Irmãos, eu não sei você, como está a sua vida, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: o que você está fazendo aí, trancado com medo? Logicamente que eu não estou falando na questão preventiva, né? Não é nesse sentido. Eu estou falando de pessoas que se isolaram antes desse vírus chegar, com medo de viver. O Senhor está dizendo: levanta, toma o teu caminho, caminha, porque muito grande ainda é o teu caminho. Ele está conosco, irmãos. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você está sentindo o amor de Deus na tua vida, aí onde você está, digita amém. Você que tem e sente esse amor envolver a sua vida, digite amém. Confie em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus de Israel. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus está nos abençoando hoje com esta palavra, e eu quero dizer para você, nesse mundo de medo, onde as pessoas estão com medo do que está acontecendo, a palavra de Deus para mim e para você hoje é: não temas. Deus vai lançar fora todo o medo que está no nosso coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos aqueles que estiveram online conosco. Meus irmãos, tira uma foto, você que está online aí, tira uma foto, manda para o pastor, né? Ele vai estar postando lá na nossa página. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, tem alguns pedidos de oração. A oração para Rosali Lopes. Rosali, nós estaremos orando por você, viu? Pela sua vida, pela vida de sua família. Ela disse aí, comentou na live que não estava muito bem, né? Deus vai tirar toda essa angústia, todo esse mal, toda essa opressão que está sobre a sua vida, viu? Jesus pode curar a sua vida. O Antônio e Maria são os meus avós, né? Orar pelos meus avós ali em Jafa, Antônio e Maria. A Liriel está com a sua avó lá, né? Vamos orar pela Liriel, sua avó. Vamos orar uns pelos outros nessa noite. Nossa irmã Regina Pereira, amém. Rosa Gomes, nossa irmã Rosa, Deus abençoe sua vida. Eu acredito que esta palavra falou conosco, né, meus irmãos? Tempo de medo, né? Nós vamos ter paz em meio a esta guerra que nós estamos vivendo. Um recado rapidinho: amanhã estará a nossa live. E de manhã vai ter nossa escola bíblica dominical. O nosso professor vai ser nosso irmão Alex Ranieri. Ele estará aqui trazendo o encerramento desse trimestre, né, irmãos? Que foi maravilhoso, né? Nós falamos sobre a origem, queda e redenção, desde o primeiro Adão ao segundo Adão, que é Jesus. Sobre a queda do homem e a redenção do homem na cruz do Calvário em Jesus. Então eu peço para que você amanhã de manhã às 8h30, 15 para as 9, 9 horas em ponto, nós estaremos aqui já iniciando a nossa live na Escola Bíblica Dominical, e peço para que você esteja aqui conosco também aprendendo a palavra de Deus. Amanhã vai às 6 horas. Às 18 horas.
Pastor José. Amanhã a nossa live vai iniciar às 16 horas. Às 18 horas, perdão, irmãos, às 6 horas. Às 18 horas a nossa live vai ter início amanhã. Então peço para que vocês entrem em contato aí. Se ligue, se conecte conosco aqui na página AD São Lucas. Porque a gente tem um lema, né, irmãos? Amar e cuidar é a nossa missão. Então é um prazer enorme ter vocês aqui conosco aqui nesse momento. Acho que são esses os avisos. E irmã Wanda, palavra abençoada. Deus abençoe, irmã Wanda. Saudade da senhora, viu? Estamos distantes aí, não é? Rio de Janeiro, mas estamos ligados no mesmo Espírito e filhos do mesmo Deus. Que o amor de Deus alcance as nossas vidas e provocando em nós a confiança e a convicção de que Deus está conosco, independente da situação que nós estamos passando. Quero convidar minha esposa para vir aqui. Tem como louvar Deus com louvor? Amanda vai louvar Deus com mais um louvor nessa noite. Amanda estará louvando a Deus com mais um louvor nessa noite. E logo em seguida eu estarei orando pela vida dos irmãos, pela nossa vida, pela vida do nosso pastor, pela vida de todos os irmãos, por esses pedidos de oração que foram pedidos aqui, irmãos. Eu peço para que os irmãos nos perdoem, porventura não consegui detectar o seu nome aqui, tá? Lembrando aos irmãos que nós estamos em um relógio de oração ininterrupta, né? E teve início neste sábado e ele vai encerrar amanhã, no domingo. E é um relógio de oração. E pode ter certeza que nós estaremos ali orando por vocês. Irmã Rosa, vamos orar pela senhora, viu? Pela vida do seu esposo, sua família. São 26 horas, o nosso pastor está passando aqui, 26 horas de oração ininterruptas. É o momento de nós orarmos, né? E esse momento é um momento importante. Minha esposa, já está tudo certo aí? Minha esposa vai louvar o nome do Senhor Jesus e nós estaremos depois encerrando a nossa live aqui. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus nessa noite, irmãos? Você que está aí conosco, se você conhece a letra desse louvor aí, é difícil digitar, né? Mas dá para adorar a Deus aí do outro lado da telinha. Ousado amor. Hino abençoado. Vamos adorar a Deus com alegria. Eu acredito que Jesus lançou fora todo o medo que há no nosso coração. Ele disse para nós: não temas, eu sou contigo. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Romanos 8,15 vai dizer que podemos dizer Abba Pai, que significa papai ou paizinho. Este Pai tem cuidado de nós, irmãos. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Que amor é esse? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Pastor Marquinhos, Pastor Alex, Tu tens Maurício, sido tão, tão Deus abençoe a vida de vocês. pra mim. Cante assim, ó. Oh, impressionante.
Suelen, paz do Senhor, filha, tudo bem? Derruba a muralha, destrói Rafael, as Deus abençoe a vida de mentiras vocês. pra me encontrar. Glória a Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz Presbítero luz para Manuel. as sombras, escala as Glória a montanhas Deus. pra me encontrar. Os pais do Marquinhos, Presbítero Manuel, sua esposa. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga assim bem forte, ó. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Glória a Deus. Deus abençoe. Irmã Suelen, nossa irmã Sibelena, minha mãe, glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Minha esposa vai ficar aqui comigo. Nós vamos encerrar, Deus. Dá paz do Senhor para os irmãos aí. Pai Senhor, irmãos, Deus abençoe por ter ficado com a gente. Deus abençoe a vida de todos vocês. A minha esposa, irmãos, ela é minha companheira, né? Não é aquilo que o nosso Deus disse? No livro de Gênesis, falei uma adjuntora que vai adiante de vós, não é? Que vai adiante, né? Que seja sua adjuntora, sua companheira, é a minha companheira. Não é possível assim, só é possível isso aqui porque ela vem, ela posiciona a câmera, ela deixa a tela do computador aqui para me ver quem está falando. É uma benção, né, irmãos? Quem tem uma esposa, a Bíblia vai dizer em Provérbios, tem uma pedra preciosa, né? E eu tenho uma pedra preciosa. A minha esposa está agradecendo, agradece você aí. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus, nossa irmã Suelen. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Meus irmãos, se essa palavra falou com você, esse amor de Deus, esse Deus que cuida, esse Deus que nos protege, então eu peço para que você feche os teus olhos nesse momento, coloque a mão no teu coração, bem assim, a mão no teu coração, coloca a mão no coração, não precisa. Isso. Vamos orar a Deus nesse momento. Amém? Maravilhoso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que estiveram conectados conosco e ouviram esta palavra. Pai, quantas pessoas estão com medo, que estão com temores, tremores, angustiados, alguns em pânicos. Nós estamos vendo alguns índices, ó Pai, de suicídios aumentando por esse colapso social. Pai, mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Ó Pai, a Tua presença está dentro do nosso coração. Pai, abençoe a vida de todos, aqueles que estão online, aqueles que estarão ouvindo esta palavra pelo YouTube. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal. Abençoe a minha vida, abençoe a vida da minha esposa, abençoe a vida do nosso pastor, a sua família, abençoe a vida de todos os pastores, pastor Valdeci Cardoso, pastor Adão Barbosa, pastor Samuel Reis, pastor Walter, pastor Antônio, pastor Osiel, ó Deus, pastor Paulo de Jafa, todos os pastores da nossa congregação, todos os pastores de Garça, nosso pastor presidente Lande Mariano, pastor Samuel Mariano, nosso presidente da República. Deus, em nome de Jesus, a todos aqueles que fizeram seus pedidos, a nossa irmã Rosalia, minha tia, abençoe a tua filha, arranca, Senhor, o medo, o pânico, a angústia, ó Deus, a depressão. Pai, em nome de Jesus, a família, Senhor, de todos os teus filhos cujo nome foi citado. Senhor, nos dê uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, peço para que você, assim, ó, levante a mão onde você está. Eu quero dar a bênção apostólica para todos vocês nessa noite.
é me dada essa responsabilidade, né? Você não sabe cantar a bênção, né? Eu não sei, é só o pastor mesmo. O pastor canta a bênção, eu não canto, irmãos. Eu pedi para o pastor me ensinar depois como é que canta a bênção apostólica. Mas eu vou dar a bênção apostólica para os irmãos. E levanta-se a mão mais alto que você puder, como se você quisesse que Jesus te pegasse no colo. Levantou a mão assim para o céu? No finalzinho todo mundo digita amém aí, tá bom? No final todo mundo digita amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do amado Espírito Santo de Deus esteja com todos presentes e conectados em nossa live e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Digita um amém aí, que o amor de Deus arranque fora todo medo e todo temor e pânico que existe em nosso coração. Tenha paz no mundo de guerra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.